momento de oração, um momento profético para orar pelo nosso estado. Amém? Glória a Deus. Está ligado aí já? Muito bem. Eu quero ministrar uma palavra nesta noite. Você que tem a palavra de Deus, abre aí no livro de Ruth, capítulo 1, no versículo 14. Lá no Velho Testamento, perto do livro de Juízes, um pouquinho antes de 1 Samuel, o livro de Ruth, capítulo 1, no versículo de número 14. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, a Ele a honra, a glória e o louvor. Título da nossa mensagem desta noite: amor, patriotismo e temor. Vou repetir: amor, patriotismo e temor. Do versículo 14 em diante diz assim a Bíblia: então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém? Essa história, esse acontecimento bíblico que leva o nome desta mulher chamada Ruth, ele aconteceu da seguinte maneira: havia um homem que se chamava Elimeleque, que era casado com uma mulher chamada Noemi. Este casal, eles tinham dois filhos chamados Malom e Quilion. Eles, num período de dificuldade, eles moravam lá em Belém de Judá, em um período de dificuldade, uma época difícil, um tempo de seca. Eles viajaram, eles se mudaram para a terra de Moabe, uma terra vizinha ao território de Israel. E ali naquela terra, as coisas não foram muito boas para essa família. O Elimeleque, ele acabou morrendo. E depois que ele morreu, os seus dois filhos se casaram com duas moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra era Ruth. Mas infelizmente esses dois homens também morreram. Ficando então na terra de Moabe, Ruth com as suas duas noras, Orfa e Ruth. 10 anos se passaram. Depois desses 10 anos, Noemi falou com as suas duas noras, dizendo o seguinte: havia uma tradição naqueles povos, que se porventura uma mulher ficasse viúva, havia a possibilidade de um irmão mais novo, no tempo oportuno, se casar com ela, caso ela não tivesse filhos, para deixar uma herança, para deixar uma herdade para aquela família, para preservar o nome daquele irmão que morreu. Então, Noemi ela conversa com as duas noras e diz o seguinte: mesmo que eu arrumasse um marido, concebesse, gerasse mais 2 filhos, e vocês tivessem que esperar eles crescerem para tê-los como marido, seria exigir demais de vocês. Então, eu quero desobrigar vocês desse compromisso. Então, estou liberando vocês. Vocês podem voltar para a família de vocês, vocês podem voltar para os seus deuses, vocês podem constituir outro matrimônio. Vocês são duas mulheres novas ainda, vocês podem constituir uma família. Eu estou liberando vocês, e eu vou voltar para a minha terra, disse Noemi. No primeiro momento, as duas noras se apegaram a Noemi, dizendo: não, nós não vamos te deixar, nós vamos andar junto contigo, você é importante para nós. Mas a Noemi novamente voltou a conversar com as suas noras e tentando convencê-las a ficar na sua terra. Então Orfa, ela resolveu
ficar na sua terra. Beijou a sogra, se despediu da sogra e voltou para o seu povo. Agora Ruth tem uma atitude diferente. Ruth se apegou com Noemi e disse assim: não, eu não vou te deixar. Aonde você for, eu irei também. Aonde você parar para repousar, eu ali repousarei também. A terra que você habitar, eu habitarei também. A partir de hoje, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aonde você morrer e for enterrada, ali também eu serei enterrado. Então veja bem, havia algo que havia motivado essa mulher. Algo que motivou e algo que mudou o coração de Ruth, a ponto de ela se apegar tanto, a ponto dessa moabita, ela representa assim uma estrangeira, uma mulher estrangeira com relação ao povo de Israel. Essa moabita, ela se apegou a Ruth, a Noemi de uma forma extraordinária, a ponto dela renunciar à sua terra, renunciar ao seu povo, renunciar à sua família, renunciar aos seus deuses para seguir Noemi. E o que será que motivou esta mulher? E eu avaliei dentro desse texto 3 coisas que me convenceram que foi o motivo pelo qual Ruth se comportou dessa maneira. O primeiro motivo era o amor que Noemi tinha para com as suas noras. Não é um amor comum, irmãos. Não é um amor de relacionamento natural. Não, é um amor que só pode vir de alguém, só pode vir de Deus. Esse amor é que faz com que a gente consiga ultrapassar as diferenças e conviver com pessoas, mesmo que elas sejam completamente diferentes de nós, mesmo que elas pensem completamente diferente de nós, mesmo que elas tenham uma cultura completamente diferente da nossa. Esse amor que vem de Deus, no nosso caso hoje, é o amor que vem de Jesus. Esse amor que faz com que a gente consiga conviver bem com as pessoas e que inclusive faz com que uma sogra conviva bem com a sua nora. Noemi, ela dava amor às suas noras, amor de mãe para filha. É isso que mexeu no coração de Ruth. É isso que transformou. E eu digo uma coisa para você, irmão: não tem nada que o amor não possa fazer ou transformar com relação a relacionamento. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar até mesmo dentro da própria família. Pessoas de sangue, pessoas de laços familiares bem próximos, mas têm dificuldade por causa de intolerância, por causa de orgulho, por causa de tradições que carrega consigo. Mas o amor, ele é capaz de fazer isso, o amor de Cristo. Quando esse amor de Cristo entra dentro de nós, ele muda a nossa forma de agir, de nos comportarmos. Você pode até não se sentir confortável com alguém, você pode até não simpatizar com alguém, mas o amor de Cristo não permite que você se comporte de forma inconveniente com essa pessoa, mesmo não suportando, mesmo não tendo um relacionamento tranquilo para você, mas o amor de Cristo faz com que você se comporte de forma não inconveniente, de forma conveniente com essa pessoa, respeitando, tratando bem, respeitando os pensamentos, o que a pessoa pensa, aquilo que ela acredita. E era isso que Noemi fazia. Você pode ver que não era apenas Ruth, a órfã também era acolhida por Noemi, amava Noemi. Ela só ficou por causa da insistência da sogra. Ruth não. Ruth resolveu ficar, mas até a órfã poderia ter ficado com Noemi, mas diante da insistência, você vê que no final a órfã faz o quê? Abraça a sogra, dá um beijo na sogra, se despede dela com lágrimas, com choro, e segue seu caminho, mas reconhece que ela é amada pela sua sogra. Isso é importante na nossa vida, irmãos. Isso é importante, viver o verdadeiro amor de Cristo. Aonde existe o verdadeiro amor de Cristo,
existe equilíbrio nos relacionamentos. Amém? A segunda coisa que eu acredito que contribuiu muito para mudar o pensamento de Ruth era o patriotismo de Noemi. Eu imagino que talvez Ruth tenha acompanhado a Noemi, talvez uns 8, 7, 8 anos, não sei, porque Noemi ela ficou no total 10 anos naquela terra. Então, não sei a partir de que momento que Ruth começou a fazer parte da vida de Noemi, mas foi o suficiente para identificar em Noemi o patriotismo que ela tinha com relação à sua terra. Isso é uma coisa muito forte no povo judeu até o dia de hoje. O judeu ele é patriota, o judeu ele ama a sua terra. Se você encontrar um judeu, ou ele tem uma bandeira de Israel na sua casa, ou ele tem um boto da estrela de Davi, ou ele tem uma roupa. Se ele é mais ortodoxo, ele vai usar o kippah, vai usar as indumentárias, muito normal, usado pelos judeus ortodoxos. Mas você vai ver alguma coisa, ou no carro do camarada, um símbolo, alguma coisa que identifica ele como um israelita, como um judeu, porque está dentro deles, irmãos, esse patriotismo. E eu quero aproveitar essa deixa para fazer até uma pequena relação com relação ao nosso Rio Grande do Sul, respeitando todos os estados, a cultura, respeitando os costumes, respeitando também o patriotismo de pessoas de outros estados, mas vamos falar especificamente do Rio Grande. A gente vê, quando a gente está fora do estado e a gente encontra o gaúcho, vai ter alguma coisa que vai mostrar que ele é gaúcho. Ou é um chapéu, ou é uma bombacha, ou é um boto, ou é um adesivo no carro dele, ou numa oportunidade, se falar alguma coisa do Rio Grande, o cara se manifesta e diz: eu sou do Rio Grande. O mínimo que a gente pode encontrar, ou é uma camiseta do Grêmio, ou uma camiseta do Inter, identificando que o camarada é aqui do Rio Grande do Sul. Esse patriotismo nós encontramos aqui também nessa terra. Eu estava observando hoje no Facebook muitas pessoas postando mensagens parabenizando o povo gaúcho. E como eu vi pessoas que estão em outros estados, mas que fizeram postagem mostrando, alguns escrevendo até o seguinte: a minha terra amada, o lugar que eu amo, a terra do gaúcho, né? Pessoas que estão distantes dessa terra por algum motivo, como Noemi, que estava longe da sua terra, mas no coração ardia aquele patriotismo. Amém? Eu não sou gaúcho, mas eu sou neto de um gaúcho. Por mais que eu não tenha convivido assim muito de perto com meu avô, mas em poucas oportunidades que a gente teve, o meu avô sempre falava com muita satisfação de ter nascido em Passo Fundo, de ser um gaúcho tradicionalista. Muitas vezes eu vi ele vestido de bombacha, com essa bombacha grandona assim, né, que é a mais tradicional, que um dia eu quero, em nome de Jesus, poder comprar também para usar, que eu acho bonito. Foi assim que eu imaginava, antes de vir para o Rio Grande do Sul, que eu imaginava o gaúcho. Aí eu vim para cá e comecei a ver essas bombachinhas assim, apertadinhas. Eu falo a verdade que eu fiquei um pouquinho escandalizado no começo. Eu falei: mas isso aí não é bobagem, isso aí não é coisa de gaúcho, né? Até um dia conversando com o irmão Valdemar, e o irmão Valdemar disse: não, essa aí é a bombacha que ele disse que é mais de passeio, mais esportiva, né? A tradicional é que era grandona, né? E eu vi muitas vezes o meu avô usando a bombacha. E meu pai contava histórias de quando ele era criança, que ele também tinha bombacha. Depois ele ficou adulto, foi lá para o Paraná, nunca mais comprou bombacha. Mas ele dizia que quando ele era criança, ele usava bombacha, ele falava que era apertadinho na perna com o botão. E nós crianças, o pouco que convivemos com o nosso avô, a gente via nele aquela satisfação de pertencer aqui ao Rio Grande do Sul. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez até pode soar um pouquinho diferente, mas que eu já ouvi muitas pessoas até com um tom de crítica. Mas depois que eu vim para o Rio Grande do Sul, eu vi que é uma verdade. E hoje, no Facebook aparece ali aquelas coisas de lembrança, né? E apareceu uma postagem minha de alguns anos atrás, que eu fiz uma postagem
com a bandeira do Rio Grande escrito assim, o meu país. E eu já ouvi muita gente dizer assim, o pessoal do Rio Grande, eles acham que estão em outro país. Eles não sabem que de fato nós estamos em outro país, que a nossa terra aqui é uma terra diferenciada. A paixão, o amor, e a gente vem para cá e é contagiado com isso. Esse amor não significa que nós não amamos o nosso país, não significa que não somos patriotas com relação à nossa nação. Eu acho que somos até mais ainda, mas preservamos esse patriotismo pela nossa terra. E quem convive aqui, quem vem de outro estado e convive aqui, acaba sendo contagiado. É isso que eu enxergo na vida de Ruth. Ruth foi contagiada pelo amor que Noemi tinha pela sua terra. É por isso que ela diz assim, aonde tu for eu irei. Mas ela não diz só assim, ó, aonde tu for eu irei, aonde você dormir eu dormirei. Ela diz assim, o teu povo será também o meu povo. Porque se é importante para você o patriotismo, eu também quero fazer parte daquele povo. Eu acho assim, ó, uma coisa, provavelmente é uma das coisas que mais tocou o coração de Ruth. Ruth, eu imagino que Ruth ficava pensando assim, como Noemi fala da sua terra, como Noemi fala do seu povo, como Noemi relata a importância que a terra de Israel tem para ela. Então fez com que ela se apaixonasse por Israel, mesmo sem conhecer a terra de Israel, e fazer essa declaração e dizer, o teu povo vai ser o meu povo. Isso foi tão importante que Ruth passou a fazer parte também do povo de Israel. Inclusive, ela é uma das ancestrais do próprio Senhor Jesus. Ela está dentro da árvore genealógica do nascimento de Jesus. Amém? Amém. A terceira coisa, e talvez a mais importante, que despertou Ruth a seguir Noemi, o temor de Deus. Noemi era uma mulher que temia Deus. Esse temor de Deus, esse amor por Deus que ela tinha, isso explica por que morreram todos da família de Noemi, menos ela. Não estou dizendo que eles não temiam, né? Mas esse temor que havia no coração de Noemi, esse temor pelas coisas de Deus, esse temor de andar na presença de Deus, preservou ela mesmo na sua terra. E olha que detalhe importante, irmãos. Esses 10 anos para Noemi foram 10 anos difíceis. Não é só difícil, foram 10 anos, irmãos, muito difíceis. Foram 10 anos de luta. A terra passava por um período de seca, um período de fome. Eles mudaram para a terra de Moab exatamente por causa da dificuldade. E quando retornaram, o que Noemi encontra? Uma terra de Israel um pouco melhor, mas agora ela volta viúva. Agora ela não tem os mesmos direitos que ela tinha quando saiu da sua terra. Então foram tempos difíceis. Observe que não é o acúmulo de vitória que chama a atenção de Ruth na vida de Noemi. Porque tem gente que até imagina e pensa que é o acúmulo de vitória que vai despertar nas outras pessoas o interesse de observar que tipo de Deus você serve. Não é o acúmulo de vitórias. O acúmulo de vitórias, ele pode ajudar sim, serve como testemunho. Mas você sabe o que mais toca o coração das pessoas, irmãos? É o temor de Deus. É o temor de Deus. É quando a pessoa teme a Deus. É quando a pessoa leva a sério a sua caminhada de fé. É isso que chama a atenção. Olha, o fulano está passando por uma luta, um problema, mas ele é fiel ao seu Deus. As coisas não estão assim tão boas para ele, mas ele é fiel ao seu Deus. Ele está enfrentando um tempo de luta, mas ele é fiel ao seu Deus. A fé dele é genuína, é verdadeira. A conversão dele não é uma brincadeira, não é uma piada. É isso que chama a atenção. As pessoas olham e dizem assim, como ele é fiel a Deus, como ele teme a Deus, como ele anda na presença de Deus. Tem gente que quer fazer troca com Deus, os mercadores da fé. Eles existem, mas para nós eles não são importantes. Para nós eles não são importantes, eles são apenas um número. Para nós importante é você.
é você que, dependente do tempo que está vivendo, você teme a Deus e você dá testemunho de ter uma vida com Deus. Aleluia. É isso que Ruth percebeu na vida de Noemi, o temor que ela tinha de Deus, como de fato ela amava servir a Deus. É por isso que Ruth diz assim: a partir de hoje, o teu Deus será o meu Deus. Ela não disse, eu quero compartilhar as bênçãos que você tem recebido. Não, ela disse, eu quero ter o teu Deus. Eu quero servir esse teu Deus, que você serve com tanta integridade, com tanto amor, com tanta renúncia. Eu quero fazer parte desse povo, o povo que serve a Deus. Que nesse dia, dia do gaúcho, fique registrado no nosso coração, não apenas o patriotismo pela nossa terra, mas também o nosso patriotismo com relação ao reino de Deus, que é o mais importante de tudo. É isso que vai mexer com muitas pessoas que estão ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a ficar de pé, para nós orarmos nesta noite.